Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, episódio 3. Hoje a gente vai analisar, reagir a uma fala do presidente Lula num evento da construção civil. A gente selecionou uns trechos, o grande Cláudio da Luz. Vamos a ele. Vai, Claudião. O comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Segura, Claudião. Ó, ele está no evento lá da construção civil, mas, como em todas as suas falas recentes, insere Donald Trump na parada a partir do tarifaço, do programa tarifário que Donald Trump aplicou. É uma forma de gerar oposição. Isso tem estudos, tem marketing por trás, tem Sidônio Palmeira orientando com base em pesquisa, ó, é eficiente para a sua imagem, para reverter a impopularidade, a rejeição. É fundamental bater em Donald Trump, discurso patriótico, o Brasil está preparado, a soberania dos países, tudo isso ele vai encaixar no discurso agora. Isso aí tem método, é estudo e é eficiente. Tem pesquisas em vários países que mostram que os presidentes, os líderes que enfrentaram Donald Trump, ainda que discursivamente, ganharam pontos. Então isso aí a gente vai ver acontecer em todos os discursos do presidente. Solta, Claudião. Pega um transatlântico daquele, carregado, e muito carregado, e faz as coisas que estão acontecendo lá. Ninguém brinca de que o mundo não existe com quase 200 países. Ninguém esquece que todos os países querem ter soberania e querem estabelecer um processo de harmonia. Afinal de contas, a coisa mais importante hoje é o multilateralismo. Quantos anos vocês passaram ouvindo... Para, Claudião. Segura. O presidente Lula agora vai fazer a defesa do livre... Ai, meu Deus. Lula vai fazer a defesa do livre comércio agora. É contra o protecionismo. Há quantos anos vocês escutam a defesa do multilateralismo, do livre comércio, do livre mercado? Inclusive ele, há muitos anos, ouvindo, desde a época de, ele vai citar Margaret Thatcher, Ronald Reagan, o presidente Lula ouvindo a pregação pelo livre comércio. Sem entrar no mérito se é melhor ou pior, tá, nesse caso aqui, apenas que ele é um histórico protecionista. O Brasil é cheio de barreiras protecionismo, cheio de protecionismo, levantadas as barreiras pelo próprio Lula, historicamente, né? Nosso mercado aqui é muito protegido, as nossas empresas, e em grande parte por medidas dos governos petistas. Mas Lula agora, efeito do Donald Trump, vivemos para ver isso, o mundo de cabeça para baixo, fazendo a defesa do livre mercado. Vai, Claudião. Quantos anos vocês ouviram passar dizendo que era preciso ter globalização, que era preciso combater o protecionismo? Desde os anos 80, quando Thatcher na Inglaterra e Reagan nos Estados Unidos assumiram o governo. E, de repente, o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Quem é que imaginava que a gente fosse aprovar uma... Segura, Claudião. Ele vai mudar de assunto agora para falar de reforma e tal. Mas vejam essa coisa com Donald Trump, né? Em todo o discurso do presidente Lula isso aparece agora, e essa oposição, o discurso da soberania. Tem a piada do livre comércio versus protecionismo, muito engraçado, mas o grande lance aí é o presidente Lula criando essa oposição. O sonho dele para a sua imagem é que Trump respondesse individualmente ao presidente do Brasil. Não aconteceu até agora, mas de qualquer maneira aqui, para efeito interno, isso gera uma simpatia, gera algum engajamento para ele. Então vai bater muito nessa tecla da soberania dos países que querem exercer a sua soberania e harmonia e tal, e o Donald Trump propondo autoritariamente, individualmente, um cavalo de pau na ordem global. Agora ele vai começar a falar de reforma. Ele falou da reforma, esse trecho que vem agora, ele antes falará da reforma tributária, agora ele vai falar da PEC da transição, se eu não me engano, a famosa PEC da transição. A gente já vem para a economia interna brasileira. Vamos lá, Claudião. PEC da transição. Quando nós ganhamos as eleições, nós começamos a governar 2 meses antes, porque esse país não tinha previsão sequer de pagar as dívidas do outro presidente. Segura aí, Claudião. Ó, ele está falando da PEC da transição. Para quem não se lembra dela,
aquele instrumento, emenda à Constituição, por meio do que o governo conseguiu a liberação de mais de 160 bilhões de reais na economia, em 2023. Uma negociação que começou, sim, ainda no período de transição, daí porque PEC de transição, e é verdade, em parte, para pagar dívidas legadas pelo governo anterior, pelo governo de Jair Bolsonaro. E também, vamos lá, um dinheiro necessário para começar o novo governo. Era o que o governo dizia querer, mas na verdade queria muito mais, e conseguiu muito mais do que o que precisava para iniciar o governo. Daí, portanto, a condição do que eu chamo voo de galinha. Foi a partir da PEC da transição, marco fundamental, bilhões de dinheiros encharcando a economia brasileira para sustentar, para estimular o consumo, de onde viria a inflação mais adiante, porque não tem lastro, não tem produção à altura, não tem investimento que sustente esse crescimento, mas ali, nessa pregação de Lula, aí, nessa jactância de Lula, estava a PEC da transição, que é a origem do nosso processo inflacionário atual, está na PEC da transição, que era a carta de intenção, abertura de trabalhos do governo Lula. Muita gente acreditou na austeridade fiscal de Haddad, no arcabouço fiscal, não é isso, mas o caráter do governo estava posto nessa PEC da transição, que parece, Lula está vendendo aí, de muito difícil negociação, foi muito difícil fazer a PEC da transição, foi moleza, porque nisso se pactuou também a continuação do orçamento secreto de Jair Bolsonaro para o governo Lula. No bojo da PEC da transição, se firmaram as condições para continuidade, pensando em termos orçamentários, para continuidade do orçamento secreto, das emendas parlamentares, transição suave. E o parlamento, sim, botou algum freio no governo, porque o governo queria uma PEC da transição por ano. O parlamento disse, não, aí já é demais, aí vai ficar mamão com açúcar. E aí fizeram a PEC da transição somente no primeiro ano. Então, só para reconstituir essa história, porque a versão de Lula da PEC da transição é uma conquista negociada, nada. Claro que teve negociação, né? Mas é porque era bom para o parlamento também. Vamos lá, Claudião. Uma PEC da transição, com um Congresso que tinha votado contra nós. Isso chama-se capacidade de articulação política. Isso chama-se civilidade. Chama capacidade de conversar com os contrários. Chama-se capacidade de ceder, capacidade de convencer. Capacidade de... Segura. Tiveram que ceder nada. Nada. Sentaram para negociar com os liras da vida, com os alcolumbres da vida, com os donos do parlamento. Olha, a gente quer dinheiro, chamemos de PEC da transição, dinheiro para iniciar o nosso programa econômico de expansão fiscal, de gastança. A gente precisa aprovar isso, emenda à Constituição, no parlamento, para liberar essa grana, mais 160 bilhões. O parlamento falou, tudo bem, a gente quer ser incluído nesse pacote. A gente quer que, para fazer rir, tem que fazer rir, né? Então, a gente quer que o nosso dinheiro, a nossa garantia, o pacto pela continuação do orçamento secreto, tudo isso coincidiu nos trâmites, inclusive para a lei orçamentária anual de 2023. Tudo isso caminhou em conjunto com essa chamada negociação, esse ato de civilidade pela PEC da transição. A gente viveu aquela história, a gente lembra como foi esse troço. Então, ali se pactuou a autorização para a gastança do governo e a continuação do esquema do orçamento secreto. Vamos em frente, Claudião. Compreender que não é o que nós queremos que tem que ser aprovado, é o que é possível que vai ser aprovado. E é por isso que as coisas estão dando certo. E presta atenção no que eu estou falando para vocês. Apesar da taxa de juros, apesar do Trump... Segura. Pode ficar certo. Olha aí o arremate. Está se aproximando do fim aqui do discurso e do trecho que a gente selecionou. Apesar da taxa de juros, ele vai fazer um resumo agora dos reveses que ele enfrenta. Como se a taxa de juros fosse um produto alienígena, como se o Banco Central não fosse do Brasil, com um comando indicado por ele e Lula. É Gabriel Galípolo. Com um mandato. O mandato do comando do Banco Central, daquele indicado por Lula, dos diretores, maioria indicada por ele, Lula, o mandato é para levar a inflação para a meta. A inflação está mais de 5%, a meta é 3%, tem um espaço de tolerância até 4,5%. Então, os caras estão trabalhando para trazer na meta. É um mandato que eles têm. E quem estabelece a meta de 3%? É um alienígena? Não, é o governo Lula. É Fernando Haddad, Simone Tebet. Então, parece que está... Apesar do juro, o juro é produto do mandato do Banco Central para combater a inflação que o governo Lula gera. Então, se está ruim, tenha coragem e aumenta a meta. Aumenta a meta. A inflação sobe de 3%, bota 5%, aí fica tudo bem.
Hein? Que conversa fiada. Então ele fala, apesar do juro, e agora depois ele falou, vocês viram, apesar do Trump, né? Também de novo o Trump aparecendo aí como o adversário. Né? Tudo isso é um discurso em busca de reverter em popularidade. Toca, Claudião. Que nesse país está acontecendo um milagre. Não é o milagre da macroeconomia, é o milagre da microeconomia. Para. Porque embora eu não tenha... Atenção. Agora, na sequência, ele vai se jactar de não ter diploma. Não tem diploma, é uma sabedoria não acadêmica, né? Uma sabedoria superior. Então, apesar daqueles que estudam, que têm diploma, falarem que a economia vai desacelerar, com base em análises macroeconômicas, eu estou dizendo que no Brasil está acontecendo um milagre, hein? Da ordem do divino, o milagre da microeconomia. E aí ele vai apresentar a cartilha do programa inflacionário, que ele espalha e com base nisso, no que ele está plantando agora, colherá a inflação por mais tempo. Então ele está dizendo que ele está dizendo que vai dobrar a aposta nas medidas inflacionárias, especialmente no crédito. Agora nós temos aí o empréstimo do Lula, os programas de crédito, sobretudo estatais que estão circulando, é para investir dobrando a aposta no encharcamento de dinheiro, para que as pessoas, não apenas o país, as pessoas se endividem, mas que tenham dinheiro, sensação de bem-estar para comprar, para consumir, para consumindo sustentar o voo de galinha. Ele vai mostrar agora esse programa que temos denunciado aqui com grande frequência. Vai, Claudião. Um curso de economista da Unicamp, nem da USP, nem da Fundação Getúlio Vargas, nem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho a consciência de que o dinheiro tem que circular na mão de todos. O dinheiro não pode ficar concentrado na mão de meia dúzia, vivendo de especulação, recebendo dividendos e aplicando. Não. Segura. Esse dinheiro precisa circular. Todo mundo é a favor do dinheiro na mão das pessoas circulando. Mas tem que ser de maneira orgânica. Artificialmente se forja o endividamento do trabalhador. Bomba para explodir lá na frente. Bomba que explodirá em 2027. Claro, depois da eleição. Esse é que é o problema, essa indução artificial ao consumo para gerar um bem-estar, portanto, artificial. A gente já viu esse filme, o nome desse filme chama Governo Dilma. Por isso que eu chamo o governo Lula, esse atual, de Dilma 3. Vai, Claudião. É por isso que nós temos hoje a maior e mais importante política de microcrédito da história desse país. Eu quero o dinheiro circulando na mão do povo de baixo. O pessoal do andar de baixo. Ele tem o direito de ter um crédito. Ele tem direito de tomar 3, 4, 5 mil reais emprestado. Na hora que ele tem um dinheiro, ele vai para o comércio. O comércio vende e gera um emprego. E vai para a indústria. A indústria gera mais um emprego, gera mais um salário. E é isso que está acontecendo no Brasil. E é isso aí. Esse é o programa de Lula. É o estímulo ao consumo, um estímulo artificial ao consumo, com farta distribuição de dinheiro, gastança, fiscal, parafiscal, portanto, por fora do orçamento, antecipação do 13º do INSS, dos aposentados e pensionistas, liberação de parte do FGTS, tudo para colocar dinheiro, crédito, estímulo ao crédito, para que as pessoas se endividem, rolando a bomba do endividamento para frente, gerando um bem-estar, para que as pessoas possam tomar os seus empréstimos, né, e se sentirem bem, comprando, consumindo, mas se endividando. Bomba estourar lá na frente. Esse é o programa de Lula para se reeleger, ou parte do programa de Lula para se reeleger em 2026. A gente voltará muito a isso aqui. Por hora, fim do Andreasa Reage de hoje, analisando a fala do presidente Lula. A gente volta na semana que vem. Tchau, pessoal.